Olá, vamos para a segunda aula do nosso discipulado, isso mesmo. Então, se você ainda não fez a aula 1, para tudo. Pega aí a lição 1, assiste o vídeo número 1 da aula 1, responda aí as questões e depois você vem para essa aula que também é muito importante, ok? Essa aula tem por título O Espírito Santo transforma a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Eu costumo dizer que ninguém muda ninguém. Aliás, nós sabemos disso. E que quando nós nos dispomos e abrimos o nosso coração para o Espírito Santo, é Ele que muda tudo. Você não precisa ser proibido por ninguém ou mesmo acusado, né? Claro que o diabo ele nos acusa noite e dia, mas é o Espírito Santo que nos convence de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo. Então a pergunta é: quem é o Espírito Santo? Você já perguntou isso para você? Já teve essa curiosidade em saber? Então vamos lá. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Eu quero aqui, eu vou abrir alguns textos, não vou abrir todos com vocês, mas que você aí possa pegar aí a sua Bíblia, né, com a sua apostila. Se você ainda não tem, se você ainda não imprimiu, faça isso. Se você tem, né, e quer fazer no seu caderninho de devocional, pega no seu celular, vai lendo, vai anotando no seu caderninho aí, e eu tenho certeza que vai ser sobrenatural. Então, o nosso texto agora, ele está lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, que diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Deus e ele é o Consolador, que sempre estará conosco e dentro de nós. Eu vou ler mais esse texto que está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16 e 17. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17, que diz assim: E eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Nós vimos a primeira lição, né? A respeito ali da salvação, sobre aceitar a Jesus, sobre declarar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E a partir daí nós nos tornamos filhos. E quando nós fazemos esse convite para o Espírito Santo, para Jesus morar no nosso coração, o Espírito Santo vem morar no nosso coração. O mundo não pode entender. Por quê? Porque está longe de Deus. Mas, quando nós entendemos isso, da necessidade de buscar ao Senhor e convidamos Jesus, né, para ser o nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa agora a habitar em nós. Né? Então, o mundo não pode entender, mas ele é o nosso Consolador. Então, Deus Pai e o Filho fazem morada também dentro de nós, sabia disso? Isso mesmo. Através de quem? Do Espírito Santo, porque eles são a trindade de vida. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Depois você lê lá em João, capítulo 14, versículo 23. A pergunta é: quem tem o Espírito Santo? Olha só, que pergunta, hein? Nós precisamos mesmo aí aprender para nós também termos o nosso devocional, a nossa argumentação com aqueles que não conhecem Jesus. E aqui fala que Deus dá o Espírito Santo somente para quem é o seu filho. E quem é o filho de Deus? Somos todos filhos? Será que todos têm esse direito? Vamos lá. Gálatas, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Vamos lá, Gálatas, capítulo 4, deixa eu conferir aqui, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, que diz o seguinte: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não é escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro
por Deus. Olha só. Olha aí o que você é, o que você se tornou. E se não aceitou Jesus ainda como Senhor e Salvador, faça essa oração, mas eu tenho certeza aí que você já aceitou a Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 9. Diz o seguinte: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Meu Deus, isso é forte, não é não? Muito forte essa palavra. Então, quem é, quem tem o Espírito Santo? Somente os filhos de Deus. E como que nós podemos nos tornar filhos de Deus? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Pastora, quer dizer então que as outras pessoas não são todos filhos de Deus? Olha, eu quero dizer para você, uma explicação rápida, depois se você tiver alguma dúvida, anota aí, porque na próxima segunda-feira, no dia 12 de agosto, nós vamos ter a nossa reunião através do Google Meet às 20 horas, ok? Então, para quem está aí assistindo nessa data aqui, às vezes você vai assistir depois dessa aula, vai ver aí na sequência, não tem problema. Mas, enfim, coloca a sua dúvida aí que nós vamos estar respondendo a você. Então, não são todos filhos. Por quê? Porque aqueles que não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia é clara, né? Então, quem são essas pessoas então? São apenas servos, certo? Servo, ele tem direito à herança do seu senhor, do seu patrão. Escravo tem herança, né, do seu senhor? Não tem. Quem tem herança? Somente os filhos. Então, aqueles que não aceitam Jesus como Senhor e Salvador são considerados o quê? Servos. E servos não têm direito à herança. Amém? Então, quem habita agora no seu corpo, depois que você confessou, depois que você aí fez essa oração, depois que você compreendeu a respeito do Espírito Santo? Já dei a resposta, né? Então, quem habita agora no seu corpo, fala assim comigo, é o Espírito Santo. É isso mesmo. Eu vou precisar ler esse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Tenho certeza que você vai ter que assistir essa aula em 2 vezes aí, mas não tem problema, tá bom? Aí você vai vendo os tópicos aí e vai estudando. No versículo 19 ele fala assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Perdão, olha só isso, né? Então, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. A pergunta é: todos que são guiados pelo Espírito são? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, o que ele é? Repita comigo, fala assim comigo: filho de Deus. Depois você lê lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 14 ao 16. Então eu quero aqui, colocar um parêntese aqui diante dessa palavra, que nós precisamos ter o nosso tempo sozinha com Deus, sozinhos com Deus. Então nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo, até mesmo quando nós vamos ler a palavra. Ah, pastora, mas olha, tem razão, porque às vezes eu leio a Bíblia e não entendo o que está escrito. Então o que você deve fazer? Vai orar e vai dizer: Espírito Santo, abra o meu entendimento, me ensina a palavra, fala aos meus ouvidos, me ajuda a entender. Porque nós entendemos através da ministração do Espírito Santo. Amém? Então, você entende o que é esse tempo sozinho com Deus? O tempo sozinho com Deus é o tempo sozinho com Deus, e você precisa praticar isso, né? Às vezes no início são 10 minutos, amém, glória a Deus, se inicia assim. Depois você vai tendo sede, fome, vai aumentar para 15, 20, meia hora, 1, 2, o tempo que você ali, vai ali com certeza galgando aí e buscando a presença do Senhor. Então eu quero dizer para você, é necessário, é diferente de você andar o dia todo pensando em Deus, elevando os seus pensamentos para Deus,
Você pode dizer para mim, pastora, mas eu busco a Deus o tempo todo, eu tô falando com Deus o tempo todo. Mas eu te pergunto, para você que é casada, você quando vai, né, estar naquele momento de intimidade com o seu esposo, né? Ou se você, homem, estiver assistindo aí essa aula com a sua esposa, você compartilha esse momento? Né? Esse momento é feito em qualquer lugar? Claro que não. Então, com Deus, por que nós devemos fazer de qualquer maneira esse tempo, né? O nosso TSD, tempo sozinho com Deus. Então, vamos lá, né? Pastor, eu trabalho muito, acordo muito cedo, fico tão cansada. Tira 20 minutos, meia hora, né, para você estar ali, para você ler a palavra, para você orar, coloca um louvor. Às vezes nesse momento você está tão cansado, a única coisa que você consegue ali, né? Então ajoelha, não sei, Deus vai te direcionar. Né? Deus só não fala quando você está ajoelhado, quando você está em pé, quando você está adorando, quando você está para lá, para cá, andando, né? Não sei, Deus vai falar com você. Amém? Gostaria de estar enfatizando isso. No ponto 3, vamos lá para o ponto 3. O ponto 3 fala: o Espírito Santo ajuda você a entender a palavra de Deus. Oh, meu Deus, eu já acabei de falar isso, né? Então é muito importante para você tirar um tempo todos os dias para meditar na palavra de Deus, para que você e eu possamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Então a pergunta é: quem obedece a Deus é abençoado por ele, certo? Então, quando você deve meditar na palavra de Deus? Lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, vamos lá, Josué, capítulo 1, versículo 8, ele diz o seguinte: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meu Deus, que palavra poderosa, não é mesmo? Então nós precisamos meditar na palavra de Deus dia e noite e separar um tempo para ele. Por que devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração? A resposta está lá em Salmos, capítulo 119, versículo 11. Que fala, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, para que nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração? Para não pecar contra Deus. Não precisamos só de pão, ou seja, comida, para viver, mas precisamos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. O céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus nunca passará. Está escrito lá em Lucas 21, 33. A palavra de Deus é a verdade. O que a verdade faz em nós? Já parou para pensar nisso? A verdade, querido, nos liberta. A verdade nos transforma. Não devemos somente ser ouvintes da palavra de Deus, mas também, o quê? Fala comigo assim, praticantes. Está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Depois você anota aí e medita nesses textos. Anote aí no seu caderninho, né, aquilo que te chamar a atenção e vamos aí, né, meditar na palavra de Deus. Muitas vezes não entendemos a palavra de Deus. Eu já disse isso anteriormente. Porque quem foi enviado pelo Pai para nos ensinar todas as coisas? Que o Filho já ensinou. Quem? O Espírito Santo. Por isso nós devemos clamar ao Espírito Santo para nos trazer entendimento. Isso está escrito na palavra, lá em João, capítulo 14, versículo 26. Amém? Depois você vai ler lá. Ponto 5. O pecado entristece o Espírito Santo. Você sabia disso? E o pecado faz separação entre nós e Deus? Então não devemos entristecer ou apagar o Espírito de Deus com o pecado que está na nossa vida. É isso mesmo. Olha só lá em Efésios capítulo 4, versículo 30 ao 32. Efésios capítulo 4, do versículo 30 até o 32. Ele diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Meu Deus, que palavra maravilhosa. Então, o pecado atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Depois você lê lá em Isaías 59, 1 e 2. E eu te pergunto, será que Deus perdoa os nossos pecados? E quando ele perdoa esses pecados, né? Então, Deus perdoa o nosso pecado? Qual que seria a sua resposta? Sim, resposta certa. Então, no Salmo, depois você lê lá em Salmo 32, do versículo 1 ao 5, ali é um salmo de Davi, quando ele fala, né, que enquanto ele calou, né, enquanto não confessou os pecados dele, até os ossos dele apodreceram, né? Meu Deus, depois você lê lá no texto lá as palavras corretas. Mas o que que eu aprendo com isso? Que nós não devemos esconder o nosso pecado, mas confessar os nossos pecados. Para quê? Para alcançar a misericórdia de Deus. Está escrito lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Então, nós confessamos os nossos pecados a Deus para sermos perdoados. Leia lá em 1 João 1,9. Porém, muitas vezes, para sermos curados do problema, é necessário confessar os nossos pecados uns aos outros. A quem? A qualquer pessoa? Claro que não. Você vai confessar esse pecado para a pessoa certa, para os seus líderes, né? Preferencialmente aí o seu discipulador. Se você não tem um discipulador, procura o seu líder de célula, procura nós, seus pastores. Nós estamos aqui para te servir, para discipular você, não é só aqui não, né? Então, vamos marcar um dia aí para estarmos mesmo aí orando, para estar te ouvindo, e eu tenho certeza que vai ser sobrenatural na sua vida. Confessamos nossos pecados para Deus, para sermos perdoados, e uns aos outros para sermos curados, né? E assim cada um, né, os seus líderes, os seus pastores aí, não vai também falar para qualquer pessoa, vai estar te ajudando a você ser curada. Eu estou aqui para te servir, temos as pastoras aí, né, da Resgate Church, a pastora Neila, a pastora Joana, além dos pastores para os homens. Então nós estamos aqui para servir você. Não fique aprisionada pelo pecado. Pelo contrário, tome uma decisão mesmo de ser curada completamente. Amém? Tiago, capítulo 5, versículo 14 até o 16. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 14 até o 16, ele fala assim, olha, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo. Ó o óleo aí, ó. Depois é outro assunto. Em nome do Senhor. Versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Para quem? Confessando para Deus. Versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados, pecado tem nome, uns aos outros. E orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É bíblico. Amém? Nós precisamos confessar os nossos pecados, né? E claro que isso é se você quiser, né? Claro que não se sinta forçada, não se sinta aí, né, obrigada, você não é obrigada a nada, a não ser que o Espírito Santo toque no seu coração. E eu tenho certeza que ele quer fazer a obra, né, no seu coração, para fazer todas as coisas na sua vida. Até porque, né, depois disso, e essa conversa, né, ela é totalmente, né, como que é a palavra que eu esqueci agora a palavra, mas não é permitido, né, que se compartilhe isso, então é totalmente sigilosa, né, fique tranquila, procure os seus pastores, procure os seus líderes, uma pessoa de confiança, abre o seu coração, seja totalmente curada, seja totalmente sarada. Às vezes são coisas que você nem imagina, né, que tem aí trazido tantas coisas sobre a sua vida. Então é necessário. Eu mesma já fiz isso. E com certeza foi um libertar, tirou um peso, né, um fardo que eu carregava. E só Jesus, né, meu Deus,
para abençoar aí, né, os líderes, os pastores que são tão maravilhosos. Então nos procure o seu líder, procure o seu discipulador, né? Faça isso o mais rápido possível, claro, se o Espírito Santo tocar no seu coração. Amém? Então você deve ter uma atitude de humildade na presença de Deus, sempre pedindo que Ele purifique o seu coração de todo o pecado. Vamos ler mais esse texto? Salmo 139, versículo 23 e 24. Eu gosto demais do livro de Salmo, e é mais ainda, né, de todas as palavras, mas o Salmo 139 é maravilhoso. E o versículo 23 e 24 fala o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, porque Deus sabe o que nós estamos pensando. Deus conhece as nossas atitudes mesmo antes de fazê-la. O diabo, só em título aqui de curiosidade, o diabo ele não pode ouvir os seus pensamentos, porque ele não é onisciente. Só Deus pode ouvir os seus pensamentos. Né? Então, antes de falar e declarar qualquer coisa, meu Deus, pense bem, porque o diabo ele está aí para pegar suas palavras e usar contra você, mas Deus ele conhece os nossos pensamentos. Então, né? Então, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que essa seja a nossa oração, né? Que Deus venha nos convencendo, que Deus venha mesmo nos aquebrantando, que Deus venha dando mesmo a coragem, a intrepidez, né? De realmente viver uma vida santa e poderosa na presença dele. Item 6. O Espírito Santo dá o poder necessário para vencer o pecado. É isso mesmo. Né? Eu costumo repetir a frase que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem jaz no mundo aí, né? O mundo jaz no maligno, mas quem é esse maligno? É o diabo, né? Então, porque ele foi lançado nessa terra, mas maior é o nosso Deus, que deu a vida dele por nós. E ele habita em nós, ele habita no seu coração, né? Através do Espírito Santo. Então, sem o poder do Espírito Santo, ninguém pode ser livre do poder do pecado. É só pelo Espírito Santo. E buscando ele, claro, todos os dias, né? Precisamos cavar aí essa presença. Então a nossa carne é fraca. Eu costumo dizer, ó, essa carne não converte, né? E nós fazemos coisas erradas até mesmo sem querer. Por isso nós precisamos estar aí alimentando o nosso espírito, porque aquilo que você alimenta mais é aquilo que cresce. E eu te pergunto, o que você tem alimentado mais aí na sua vida, né? Então, ao mesmo tempo, né, que mesmo quando nós não queremos fazer e fazemos o mal, né, não fazemos coisas boas mesmo não querendo, né? Tem uma palavra de Paulo lá em Romanos, depois você lê lá, capítulo 7, do versículo 8 até o 20. Estuda essa palavra. Meu Deus, é sobrenatural. Aprofunda aí. Né? Então a pessoa que é controlada pela carne, ela não pode agradar a Deus. Tá escrito lá em Romanos 8:8, é a resposta aí, né, do seu questionáriozinho aí. Então uma pessoa que é controlada pelo Espírito de Deus, ela é livre da escravidão do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1, versículo 2, versículo 9, né, até o 11, você vai ver aí aquilo que Deus ele tem para nós, que é a liberdade. Então, na vida cristã, nós dependemos do Espírito Santo para tudo. Nós precisamos aprender a viver direcionados pelo Espírito Santo. Sabe aquele dia, Espírito Santo? O que eu preciso fazer hoje? Qual que é a direção que o Senhor me dá? E não é só falar, não. Tem que aguardar, tem que esperar. Nós temos que aprender a esperar. Tem até uma musiquinha, né? Do Diante do Trono, que fala assim, temos que aprender a esperar. Meu Deus, até meu filho ficava bravo quando eu cantava essa musiquinha para ele, mas é verdade. Nós temos que aprender a esperar para ouvir a voz de Deus. Nós somos, né, queremos tudo para hoje, para ontem, afoitos aí, mas nós precisamos aí pedir a direção do Espírito Santo e ouvir a voz dele. Amém? Por que nós precisamos aí, né, depender do Espírito Santo? Para obter a vitória. Vitória sobre o quê? Contra o poder do pecado. Então nós não vencemos o pecado por nossas próprias forças, mas por quem? Eu ouvi direito? Isso mesmo, pelo Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Tá lá em Romanos capítulo 8, versículo 26. Para não satisfazer os desejos da sua carne, você precisa andar no Espírito.
Entendeu? Nós precisamos estar buscando o Espírito Santo constantemente. Eu já falei, vou repetir, a nossa carne é fraca, a minha carne é fraca. E se nós não vigiarmos e buscar o Espírito Santo, nós não vamos experimentar o melhor de Deus. Amém? Então depois você leia lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Uma vida controlada pela carne resulta em muito pecado. E fala comigo assim, e pecado traz consequências. Deus perdoa pecado? Nós já lemos até a respeito disso. Perdoa. Mas pecado tem consequência. Nós podemos nos arrepender? Claro, devemos nos arrepender. Mas pecado tem consequência. Quais são os resultados de uma vida controlada pelo Espírito Santo? Depois você leia lá, em Gálatas capítulo 5, do versículo 21 ao 23, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Meu Deus, contra essas coisas não há lei, né? Eu poderia falar sobre cada item aqui, mas isso fica para uma próxima oportunidade. Mas essa lição é, né, cumprida, para depois você vai aí olhando aí e vendo essa aula por partes. No item 7 da nossa lição, fala assim: você deve estar cheio do Espírito Santo em todo o momento. É o tempo todo, não é só um dia, não é só no domingo à noite, na hora que você vai pro culto, né? Ou na célula, ou no culto de terça-feira, né? No caso aqui da nossa igreja, não. É o tempo todo. Não devemos estar dormindo espiritualmente. A vida é curta, passa rápido. Sim ou não? Quem aí tá do meio-dia pra tarde já? Já passou do meio-dia. Então a vida é curta e nós devemos aproveitar todo momento em Deus, fazendo a vontade de Deus nas nossas vidas. E a vontade de Deus é que nós estejamos cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, do versículo 14 até o 18. É fácil perceber, eu não sei se você já fez essa prova, né? É fácil perceber quando alguém está cheia do Espírito Santo. Porque ao invés de se preocupar, ao invés de falar mal de outras pessoas, ao invés, né, de tantas outras coisas, ao invés de sentir medo, ao invés de reclamar, ao invés de criticar, ao invés de fazer tantas outras coisas, o que essa pessoa fala? Ela fala de Deus. Ela canta louvores, ela fala a palavra de bênçãos, né? Para quem? Para Deus. Ela dá ali o testemunho daquilo que Deus é na vida dela e sempre dá graças a Deus por tudo, amando e servindo as pessoas, independente de quem elas sejam. Meu Deus. Efésios capítulo 5, do 18 ao 21. É muito sério isso, né? Item 8. Você deve ser testemunha de Jesus pelo poder do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que faz nas nossas vidas. Então nós precisamos do poder do Espírito Santo, do Espírito de Deus, para sermos testemunhas de Jesus. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Não devemos fazer nada para Deus sem sermos revestidos com o poder do Espírito Santo, porque esse revestimento vem do céu. Não vem das pessoas, não vem da igreja, mas ela vem do céu. Lucas 24, 49. Depois que os discípulos eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles saíram anunciando a palavra de Deus. Foi depois deles serem cheios do Espírito Santo que prodígios e maravilhas começaram a acontecer. Foram depois que os discípulos foram cheios do Espírito Santo que até a sombra de Pedro curava. Então nós precisamos buscar isso. Nós precisamos desejar isso. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus, eles começaram a pregar a palavra de Deus com intrepidez. Atos 4:31. O apóstolo Paulo, ele não usava da sua própria sabedoria. O apóstolo Paulo foi um apóstolo que ele ganhou, né, um continente inteiro para Cristo. Uma pessoa. E se todos nós aqui que estamos aprendendo, que estamos estudando a respeito do Espírito Santo, exercermos aquilo que a palavra nos diz? Você já imaginou como as pessoas serão impactadas? Como a sua casa será impactada? O seu marido, a sua família, o seu pai, a sua mãe, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu colega de escola. Já imaginou como nós vamos impactar essas vidas pelo exemplo, né? Tendo aí a sabedoria dada, o único que pode dar essa sabedoria é o Espírito de Deus, né? Então, ele não usava da sua própria sabedoria, ele não usava, o apóstolo Paulo, de palavras apenas bonitas para convencer as pessoas. Ele pregava o evangelho pelo poder do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4
e versículo 5. Meu Deus, essa lição é grande, depois você vai lendo aí por partes, né? Então, o apóstolo Paulo operava sinais e prodígios, milagres no poder de quem? Do Espírito Santo. Não é nada dele, não é nada de nós. Quem cura é o Espírito Santo. Quem transforma é o Espírito Santo. Quem faz prodígios e maravilhas é o Espírito Santo. É o Senhor, é Deus, é Jesus nas nossas vidas. Não somos nós, porque nós somos pessoas, nós somos homens, nós somos falhos e pecadores. Mas Deus, ele é perfeito. Jesus entregou a vida dele por nós porque ele era perfeito. Ele pagou um grande preço por mim e por você, pelos nossos pecados. Amém? Então o próprio Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo para libertar, para ungir, para pregar. Tá lá em Lucas capítulo 4, do 18 ao 19, depois você vai lendo aí, tá bom? Para nós não alongarmos, eu quero apenas passar aqui com você, depois a gente tira as suas dúvidas, caso você tenha. Item 9, precisamos dos dons do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Precisamos ser revestidos pelo Espírito Santo. Devemos estar operando nos dons do Espírito Santo que Deus dá para cada um dos seus filhos. Assim como um corpo humano tem muitos membros para funcionar direito, Deus deu os dons diferentes para cada um de nós que somos membros do seu corpo. Mas o Espírito é o mesmo. Todos os dons são necessários, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, do 12 ao 23. Depois você lê lá. Todo filho de Deus tem um ou mais ministérios e todos devem estar usando e desenvolvendo os dons para o avanço do reino de Deus. Eu costumo dizer, até esses dias eu dei mesmo esse exemplo sobre os talentos, né? Que o Senhor entregou 1, entregou 2, entregou 5, o que tinha 1 enterrou, ficou esperando o Senhor voltar e os outros multiplicaram. Né, eu trago isso para minha vida, né? Quero aqui compartilhar com você, porque eu entendo que Deus entregou dons e talentos para cada um. Só que cabe a nós desenvolver esses dons, esses talentos. Então nós podemos sim operar mesmo em outras vertentes, né? Às vezes você foi chamado para ministrar, né, pregar a palavra, você é um cantor, um levita, você é um mestre, né, no ensino, você, né, tem aí habilidade para trabalhar com crianças, outros com mulheres, homens, né, trabalhar aí na rede de homens, né, enfim, né, mestre, profeta, meu Deus. Mas eu entendo que nós precisamos desenvolver isso. Buscando o Espírito Santo, estudando, nos aperfeiçoando, né? Então Deus deu os dons diferentes para cada um de nós, que somos membros do seu corpo, mas o Espírito é o mesmo. Quais são alguns dos dons do Espírito Santo? Vamos lá. Palavra de sabedoria, né? Palavra de conhecimento, dons de cura, discernimento de espírito, fé, operação de milagres, e depois nós vamos falar sobre cada um deles, assim que nós tivermos oportunidade. 1 Coríntios 12, do 7 ao 10, depois você leia aí. Toda obra deve ser feita pelo poder do Espírito Santo. Item 10, receba agora o batismo no Espírito Santo. Então, eu sei que aqui, né, por aqui, mas não tem, né, como, mas nós podemos orar, você pode aí, né, buscar com a liderança, né, pedir uma oração, né, buscando aí esse batismo, ou mesmo você aí no seu quarto, seu momento com Deus. Deus, ele é poderoso, ele é onipotente, onipresente, onisciente, e ele não precisa de pessoas para fazer nada, mas com certeza ele usa pessoas, né, para estar aí abençoando as nossas vidas. Então, Pai Celestial sabe dar boas dádivas aos teus filhos. O que ele dará para os seus filhos se eles pedirem? Olha só, é algo que nós devemos o quê? Pedir ao Espírito Santo. Nós precisamos querer. Em Lucas 11:3 você vai ver isso, né? Para receber o batismo no Espírito Santo, você precisa pedir ao Pai. Você quer ser batizado no Espírito Santo? Eu poderia aqui falar sobre os dons de língua, né? Uns dos sinais, tem tantas outras coisas aí, né? Então, mas isso fica um assunto para depois aí, já estou me estendendo aqui nessa aula, mas que você possa pedir, Senhor, Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu anseio por esse momento. Eu quero experimentar, ó Deus, esse poder. Eu quero que o Senhor derrame em mim, ó Pai. Deus, Pai, essa verdade, que eu possa mesmo receber esse batismo e que os dons do Senhor, prodígios, maravilhas, que eu possa orar em outras línguas, que eu possa mesmo, ó Pai, ser edificada, porque oração em línguas também é para edificação própria.
Então, vamos pedir ao Pai. Recebemos o batismo pela fé. O batismo no Espírito Santo, ele é recebido pela fé. Depois você leia lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Depois devemos aplicar a fé para ficar cheio dele em todo o momento. Efésios 5, versículo 18. Então, faça a oração de Lucas, capítulo 11, versículo 13, crendo que você está recebendo o batismo no Espírito Santo, de acordo com a promessa dele. Se você já fez esta oração, né? Se você fez, você vai fazer essa oração, não duvide. Não duvide das promessas de Deus, não duvide das promessas que está escrito ali em Lucas e creia que você pode, você já foi batizado pelo Espírito Santo. Amém? Então que você possa mesmo receber em nome de Jesus. Eu quero até orar aqui por você. E depois nos procure. Procure a igreja, procure os líderes, procure os pastores. Se você não recebeu ainda o batismo no Espírito Santo, né? E você orou aí, mas olha, eu preciso que alguém ore comigo. Então nos procure, nós estamos aqui para te servir. Mas eu quero, né, tirar aqui um minutinho aqui para orar por você em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero agora, Pai, Deus, abençoar a vida, Senhor, da tua filha. Pai, abençoar a vida, ó Pai, dos teus filhos, ó Deus. E que o Senhor venha mesmo fazendo, ó Pai, segundo a tua vontade. Deus, em nome de Jesus, abençoa que nós, Pai, e teus filhos possam mesmo pedir, ó Pai, e ansiar por esse batismo, em nome de Jesus. Amém? Então, que você possa mesmo, né, pedir ao Espírito Santo, né, e receber pela fé, né, e agradecer a Ele pela essa oportunidade. Então, que Deus possa mesmo te abençoar. A primeira manifestação do Espírito Santo que foi dada aos discípulos no dia de Pentecostes, você sabe qual foi? Foi falar em outras línguas. Então, a vontade de Deus também é manifestada através dos dons, né? Ele manifesta, e a partir desse momento em que você buscar isso, você também vai ser privilegiada, você também vai ser abençoada através da fé, podendo operar aí, né, no poder de Deus e nos dons e nos sinais. Então você pode sim orar em outras línguas. Eu quero aqui abrir em Atos, no capítulo 2, Atos, capítulo 2, é tão difícil falar por aqui, nós teríamos que estar aqui pessoalmente, né, para nós orarmos, mas nós vamos marcar aí essa oportunidade para nós estarmos aí, né, abençoando a sua vida. É Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, ele diz assim, olha, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a terra, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Olha só o versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas. Quem passou a falar em outras línguas? Repete, foi um só? Foram dois? Só o João, que era o discípulo predileto, que segundo ele mesmo, né? Porque Jesus mesmo não tinha nenhum predileto. Foi só Pedro? Não, aqui tá falando assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então é possível para todos, até porque, né, se a oração em línguas é para edificação pessoal, por que só alguns teriam esse acesso? Porque só alguns teriam o direito de ser edificados. Então é para todos. Mas o que eu preciso ter e fazer? Eu preciso ter fé, e eu preciso pedir, e eu preciso crer. E você vai receber. Não aceite as mentiras de Satanás no seu ouvido, dizendo que você não pode, dizendo que você não fala. Não aceite. Não foi apenas para o dia de Pentecostes. Se fosse assim, Paulo não falava em outras línguas. Paulo não estava lá. Certo? Mas Paulo foi batizado no Espírito Santo e ele dá o testemunho dele. Quisera eu que todos falassem, que todos orassem no Espírito como eu oro, o tempo todo. Meu Deus do céu. Então, é praticar os dons do Espírito Santo, conforme as direções do Espírito Santo. Amém? Então, que você possa se apropriar. Se você possa se apropriar aí daquilo que Deus fez. Você é cheio do Espírito Santo.
Ore aí, faça essa oração e você está cheio do Espírito Santo. Este é a fonte para todos os dons, a oração em línguas. Não esqueça que agora, pelo nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, Deus há de usar você com um poder sobrenatural. Tá na Bíblia, pastora? Tá. Marcos capítulo 16, do versículo 17 ao versículo 18. Como compartilhar Jesus com os outros no poder do Espírito Santo? Então, agora que você já está cheio do Espírito Santo, ou então você para aí agora, vai buscar, vai orar, ou depois dessa lição, para, ora, busque até que você receba. É pela fé. Amém? E nós vamos nos reunir pessoalmente aqui, né? O pessoal que está aqui, né, da nossa igreja, do nosso ministério, vamos aí ministrar sobre você esse poder em nome de Jesus. Então, agora que você já está cheia do Espírito Santo, você tem o poder dele para falar de Jesus para as outras pessoas. Agora, né, como que você precisa fazer isso? Corajosamente. Fale para os outros, né? Como? Dependendo inteiramente do Espírito Santo. Leve, né, essa palavra para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus familiares, para a sua igreja. Aprenda sobre Jesus com seus líderes, com seus pastores, com seu discipulador, né? Eu sei que aqui é muito rápido, não dá para a gente se aprofundar, mas eu tenho certeza que Deus, Ele quer ministrar o seu coração. Então pare tudo, busque. Depois você dá o seu testemunho, porque eu tenho certeza que Deus vai encher sua casa, vai encher esse ambiente, vai encher onde você está, vai falar ao seu coração, vai falar na sua mente, vai mudar a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima, na terceira lição. Fiquem na paz do Senhor Jesus.